Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Semana passada eu fiz a apresentação da parte 1 do Guia Tributário, tá? E hoje a gente vai fazer a segunda parte, que são a continuação e vai ser um pouco mais detalhada, falando mais da parte de tributos, como ele funciona, os tipos deles e falar dos principais, que são os indiretos e os diretos. Vou fazer um resumo, tentar ser bem breve, do que a gente falou na outra vez, tá? Na primeira parte, então, a gente definiu qual é o conceito de direito tributário. Então, a gente definiu o quê? Que o direito tributário é a disciplina que foi feita para a cobrança dos tributos para empresas e cidadãos. Então, assim, tem o direito tributário, ele que vai fazer a disciplina de como o governo vai poder realizar corretamente, dentro da lei, a cobrança dos tributos das empresas e cidadãos. Daí também a gente falou um pouco da atividade financeira do Estado, né? Que a existência do Estado só se define para o desenvolvimento comum da sociedade. Para ele poder chegar nesse desenvolvimento comum, ele realiza algumas atividades, certo? Que algumas atividades que para poder chegar nessa atividade fim. Só que para ele poder chegar na atividade fim, que é o desenvolvimento comum da nação, ele precisa fazer o quê? Obter recursos, aplicar os recursos e fazer a administração do patrimônio. Então, a obtenção de recursos é a cobrança de tributos. A aplicação é onde ele faz os investimentos, na área da educação, da saúde e também na compra dos patrimônios públicos para poder fazer esse gerenciamento. E a administração é a parte que ele vai cuidar do funcionalismo público, certo? Então, na obtenção de recursos, tá? Ele tem as receitas originadas e as derivadas. As originadas é aquela ligada a uma estatal, que é o que? As taxas, tudo o bem e o serviço que o governo presta, só que ele cobra. Então, aí ele gera as receitas originadas deles. E as derivadas é aquela que é cobrada do contribuinte e das empresas. E é essa receita derivada que precisa ter as leis de como elas vão ser cobradas. Então, por isso que existe o direito tributário. Ok? E também para a existência do direito tributário tem a autonomia e a codificação. Para ele ter autonomia, ele precisa ter o objeto próprio, que é a cobrança. O objeto dele é o quê? Disciplinar como vai ser a cobrança do tributo. Os princípios, ok? Para fazer a criação das leis, tem que seguir os princípios. Sem princípios, não poderia ter autonomia desse direito. E os institutos, faltam ter, que é quem vai regulamentar, quem que vai fiscalizar, quem que vai cobrar. Isso daí. Então, é um outro ponto que tem que existir para o direito ser autônomo. E tem a codificação, que é a CTN, que foi feita a lei, que é a lei principal que rege o direito tributário. Com a criação dos tributos, são 3 competências que podem ser feitas os tributos. A competência é federal, estadual e municipal. Então, tem o tributo, ele pertence a uma competência. Então, se aquele tributo é de competência federal, né, o governo que faz a criação das leis, alterações e tudo mais. Se ele é estadual, responsável é o Estado, ICMS, um exemplo. E o municipal é o ISS. Então, tem a competência de cada tributo, que daí ele cuida de como que vai ser a lei, a regulamentação e as alterações. Okay? E os princípios, né, que eles são bastante praticados, por quê? Se dentro da criação da lei, algum princípio, que é o objeto, né, que deixou ele autônomo, se tiver algum princípio que fugir, daí aquela criação da lei, ela é inconstitucional. Algum dele ferir, ele é constitucional. Eu coloquei 3 ali, da outra vez eu falei, que é da legalidade. Então, não pode ter uma cobrança de tributos se não tiver a lei estabelecida, criada, aprovada. A anterioridade não pode cobrar não pode cobrar
tributo feito novo com períodos anteriores. E de isonomia, ser feita a criação de tributos, o tributo é para todo mundo, não pode ser cobrado para um e para outro não. Então isso daí a gente falou mais detalhado, se vocês quiserem, o Wilson vai colocar um link aqui, vocês podem consultar, ok? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais detalhado da parte de tributos. Então, o que é o tributo? É um pagamento não facultativo, tem que pagar. Então, se tem aquela operação e ela incide tributo, você vai ter que pagar. Então, ela pode ser principalmente moeda, em espécie, no nosso caso é em reais, e em espécies, que não é muito mais praticado hoje, é raro, tá? Querem trocas de bens, hoje não funciona mais assim, é em espécie, tá? E também essa cobrança do tributo, ela tem que ser um ato lícito. Então, o tributo ela não pode ser pago em uma coisa ilícita, por exemplo. Até coloquei um exemplo ali de suborno. Estou pagando suborno, aquele suborno não pode ser considerado um tributo. Por quê? Suborno não está na legislação, é ilícito. Então, o que seria ilícito nesse caso? A venda de uma mercadoria, a prestação de um serviço. Então, esse fato é lícito, está previsto na legislação que a gente pode comercializar, pode prestar serviço. E aí, então, pode ter a cobrança do tributo sobre aquilo. Ok? Daí, o tributo ele pode ser vinculado ou não vinculado. O vinculado, ele vai ter fator gerador vinculado à estatal, que vamos dizer assim, aquela prestação de serviço prestação de serviço ou de alguma mercadoria feita pela estatal do Estado, ok? Que a gente chama mais de taxa, as taxas e as contribuições, ok? Vamos supor, tem o pedágio, tem a cobrança do ônibus, tem a estatal, tarifa de telefone, depois tem a privatização, mas considera que é uma estatal. Aquilo lá é considerado uma taxa, é um tributo, então está relacionado a uma estatal. E o não vinculado é aquele tributo que não está vinculado a uma estatal, que são as empresas e nós os contribuintes. Tá? As espécies de tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Mais para frente eu vou detalhar o que é cada uma delas. Aqui. Então os impostos são aqueles não vinculados, não vinculados a uma estatal, certo? Então na prestação por exemplo, a Bluesoft presta o serviço. Aquele tributo que incide sobre os serviços, a Bluesoft não é uma estatal. Então os impostos cobrados, eles são não vinculados, tá? São chamados de impostos. Aí tem as taxas são ligadas a uma estatal. Então, cobrança de pedágio, de transporte público, de telefonia ou alguma outra aqui, quem estiver fazendo a estatal vai ser chamado de taxa. De lixo, antigamente aqui. De lixo, de esgoto, de iluminação, tudo taxa, porque o governo é a empresa dele que faz a prestação desse serviço. Contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma estatal, tá? Para cobrir custos de melhoria das obras públicas, valorização, né? A empréstimo compulsório é quando tem algo emergencial que aconteceu. Então é feito esse tributo cobrado é chamado de empréstimo compulsório. E as especiais, que a gente conhece bastante também, tá? Para garantir a Seguridade Social, que são o FGTS, INSS, o PIS e o COFINS. Ok. Daí a gente falou dos tributos e falou quais os tipos deles. Agora tem um deles foi os impostos, ok? Só que tem a classificação dos impostos, que é o que tem tem mais legislação sobre eles. É o que então? Ó, a classificação dos impostos elas são divididas em 4 partes, que é pela base econômica. O que quer dizer isso daqui, ó? Qual a atividade econômica do contribuinte? Aquele tributo é sobre qual a atividade econômica dele? Ele está fazendo uma importação ou uma exportação. Aquele imposto está sendo cobrado sobre o patrimônio dele. Então, quando aquele imposto ele está ligado, tem a conta base econômica. Então, todos os impostos cobrados, se você olhar ele e analisar, ele tem a base econômica diferenciada. Quanto à perequação, isso daqui, a perequação é como aquele tributo vai ser cobrado, por percentual, por base de cálculo, vamos dizer assim, por proporção. Quanto mais, por exemplo, o imposto de renda, quanto mais você ganha, mais você paga. A circulação da mercadoria não é por proporção, é por alíquota, dependendo do tipo da mercadoria.
Então, essa forma de como o tributo vai ser cobrado, ele chama de perequação. Depois tem a percepção. O que é? A percepção é o quê? Aquela operação vai ser cobrada no tributo. Quem que vai ser cobrado? Vai ser o contribuinte ou a empresa. Então, ela pode ser direto, arrecadado sobre o patrimônio de renda, né, da pessoa, ou indireto, vai ser sobre a circulação da mercadoria. Então, a percepção ela pode ser direta ou indireta. E outra forma, a classificação do tributo é quanto ao objeto da incidência, certo? Então, a incidência ela pode ser pessoal, sobre nossa renda, nosso patrimônio, ou ela pode ser real, é sobre a coisa. Coisa o quê? Circulação da mercadoria, produção. Então ela não é pessoal, é sobre uma coisa que aconteceu. Eles chamam como coisa mesmo, tá? Que eu dei esses exemplos. Então a classificação dos impostos ela pode ser separada nesses 4 tipos. E todos os impostos se encaixam em uma dessas formas aqui. Isso daqui a gente não trabalha, não é muito usual, tá? Falar disso daqui. O que a gente mais usa quando fala dos impostos é qual a competência tributária dele. Esse imposto é federal, é municipal, é estadual. Esse daqui não é muito usado, é só mais uma... faz parte do estudo de direito tributário. Aqui, bom, ó, a parte 3, aqui eu falei um pouco dos impostos, como eles são cobrados, né? Pode ser vinculado, não vinculado a uma estatal ou não, os tipos, né? Impostos, contribuição de melhoria, aqueles outros que eu passei para vocês, e a classificação dos impostos. Na outra parte, a gente vai falar dos impostos diretos e indiretos, e eu vou falar os principais deles detalhadamente para vocês, que vai ficar para a próxima parte. Essa daqui foi apenas essa. Deixa eu passar aqui. Colocar a tela de dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, pode comentar ali e depois a gente responde. É isso daí, pessoal. Então, sempre termino, falo, compartilhe sempre algo positivo. É isso aí, obrigado.